Olá, que a paz de Deus esteja com você neste momento. Que Deus entre na sua casa, te levando à cura, o renovo, a transformação. E que haja paz em você, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você os ensinamentos de Deus, parte 6, que diz assim: por que respeitar pessoas que têm autoridade? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim: honrem aos homens de todo tipo, tenham amor pela inteira fraternidade, tenham temor a Deus, honrem o Rei. Quando você era criança, com certeza seus pais pediram para você fazer alguma coisa que você não queria. Você amava seus pais e sabiam que o certo era obedecer. Mesmo assim, você nem sempre queria obedecer. Nem sempre é fácil respeitar a autoridade de alguém, mas precisamos respeitar a autoridade de Deus. Ele é o nosso Pai e nos ama muito. Ele cuida de nós e nos dá de tudo o que precisamos para viver. Deus quer que sejamos felizes, por isso Ele nos dá orientações. Às vezes, Ele usa outras pessoas para fazer isso, para nos orientar, nos aconselhar. Mas porque nem sempre é fácil obedecer às orientações? Por que Deus nos pede para fazer isso? E como podemos mostrar que respeitamos a autoridade dele? Por que é tão difícil ser obediente? Nós não somos perfeitos, por isso pode ser difícil ser obediente. Isso é assim desde que Adão e Eva pecaram. Deus criou os dois perfeitos, mas eles não quiseram obedecer a Deus. Assim, todos os humanos nascem imperfeitos. Esse é um motivo de às vezes ser difícil obedecer a Deus e aos outros humanos. Outro motivo é que as pessoas que Deus usa para nos orientar, nos aconselhar, também são imperfeitas, não são perfeitas. Somos imperfeitos e por isso, às vezes somos orgulhosos. O orgulho faz com que aceitar a orientação seja difícil. No passado, em Israel, Deus tinha escolhido Moisés para ser o líder do povo. Daí, um homem chamado Corá começou a não respeitar Moisés. Corá era servo de Deus já por muitos anos, mas acabou ficando orgulhoso. Deixou que o orgulho tomasse o seu coração. Já Moisés poderia ter sido orgulhoso, até porque era o líder do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era o homem mais humilde que existia naquele tempo. Mesmo assim, Corá não quis aceitar a orientação de Moisés. Corá até mesmo convenceu muitas pessoas a ficar contra Moisés. E qual foi o resultado? Corá e os seus que ficaram do lado dele foram mortos. Isso está escrito em Números, capítulo 12, versículo 3. A Bíblia fala de muitos outros exemplos que mostraram que o orgulho é muito perigoso. O orgulho, ele destrói famílias, lares, amizades, casamentos.
O orgulho é destruidor. Acaba levando à morte. Não deixe que o orgulho tome conta do seu coração. Você já deve ter visto que alguns, quando ganham poder, mudam para pior? A história está cheia de pessoas assim. Se tiver um tempo, leia Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9. Veja o exemplo de Saul. Ele era bom e humilde quando Deus o escolheu para ser rei de Israel. Mas se tornou uma pessoa orgulhosa e invejosa. Por isso ele perseguiu Davi, um homem inocente. Ou seja, antes de Saul ser rei, ele era humilde. Ele não era orgulhoso. Mas depois que ele recebeu o poder, que ele foi rei, ele começou a ser uma pessoa orgulhosa e invejosa. E por isso, através disso, ele perseguiu Davi. E o que levou a ele? O que o orgulho, a inveja trouxe a Saul? Trouxe a morte. E Davi era um homem inocente. Mais tarde, Davi se tornou rei e foi um dos melhores reis de Israel. Mas com o tempo, Davi usou mal o seu poder. Ele teve relações sexuais com Batseba, que era casada. Ela era comprometida. E Davi, ele caiu em pecado. Davi cobiçou uma mulher casada, comprometida. Depois, para tentar esconder esse pecado, ele deu um jeito de o marido dela, Urias, morrer numa batalha. E isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, 17. Por que respeitar a autoridade de Deus? Amamos a Deus mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. Por isso respeitamos a autoridade dele e queremos deixar Deus feliz. Desde o tempo de Adão e Eva, Satanás não quer que as pessoas respeitem a autoridade de Deus. O diabo quer que elas pensem que Deus não tem o direito de dizer o que elas devem fazer. Mas sabemos que isso é mentira. Sabemos que Deus merece a glória, a honra, o poder, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou eu, criou você, criou todas as coisas. Deus merece o nosso respeito, a nossa fidelidade. Quando você era criança, deve ter aprendido que precisava obedecer seus pais, mesmo quando não queria. Da mesma forma, nem sempre é fácil obedecer a Deus, mas nós amamos a Deus e respeitamos sua autoridade. Por isso, fazemos de tudo para obedecer a Ele. Jesus deu o exemplo para nós. Ele obedecia a Deus mesmo quando não era fácil ou não era bem o que ele queria. Por isso, ele podia dizer para o pai dele: aconteça, não é a minha vontade, mas a tua. Jesus obedecia a Deus. Hoje Deus nos orienta de várias maneiras, como por meio da Bíblia e dos anciões. Nós respeitamos a autoridade de Deus
Quando respeitamos as pessoas que Ele usa para nos orientar, dizer não para a ajuda delas é como dizer não para Deus. Quando os israelitas não quiseram obedecer a Moisés, Deus não gostou de nada disso. Era como se os israelitas não quisessem obedecer a Deus. Outra coisa importante é que quando respeitamos as pessoas que têm autoridade, mostramos amor pelos irmãos. Por exemplo, quando acontece um desastre natural, muitas vezes uma equipe de resgate vai ajudar para salvar o maior número de pessoas. Alguém tem que organizar a equipe e todos na equipe têm que obedecer às instruções. Mas e se alguém não obedecer e faz as coisas do jeito dele? Mesmo que ele tenha boas intenções, não seguir as orientações de seu patrão pode trazer problemas. Talvez os outros na equipe até se machuquem. Da mesma forma, se não obedecemos a Deus e às pessoas que Ele usa para nos orientar, outros podem sofrer. Mas quando obedecemos a Deus, mostramos que amamos os nossos irmãos e que respeitamos o modo dele de fazer as coisas. De vez em quando, alguém vai nos dar um conselho da Bíblia, porque às vezes pode ser difícil aceitar um conselho. E por que seria bom seguir o conselho mesmo assim? Veja os 3 motivos, escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Talvez você ache que esse conselho não é para você. Você pode achar que a pessoa não entende a sua situação, mas talvez ela tenha um bom motivo para te dar um conselho. Quando você entende o motivo do conselho, fica mais fácil de aceitar. Talvez você não goste de como um conselho foi dado. Só uma pessoa perfeita pode dar um conselho de modo perfeito. Em vez de ficar pensando no jeito que a pessoa falou, pense no que ela falou e em como você pode colocar o conselho em prática. Lembre-se, não somos perfeitos. Nem sempre uma pessoa que não é perfeita pode te dar um conselho para o mal. Não olhe as suas imperfeições. Talvez você pense que não precisa de um conselho. Você pode achar que não precisa de conselho por causa da sua idade ou conhecimento. No passado, em Israel, até o rei recebia conselho de profetas, sacerdotes e outros. Precisamos ser humildes e aceitar os conselhos da Bíblia. Assim, vamos ser mais amigos de Deus. Quando o conselho vem da Bíblia, isso é um presente de Deus. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Por isso, faça o máximo para aceitar os conselhos e colocá-los em prática. Tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. É importante respeitar a autoridade na família, na congregação, e ao lidar com a autoridade, assim todo mundo sai ganhando. Entender por que Deus quer que a gente respeite os outros vai nos ajudar a fazer isso. Vamos ver agora como podemos respeitar a autoridade na família, na congregação e ao lidar com a autoridade. Que Deus te abençoe.
Que esses conselhos possam estar gravados no seu coração. Que essa palavra você possa colocar em prática. E lembre-se, o orgulho é destruidor. Não veja a pessoa em si que está te dando um conselho. Ela também erra, ela também é fraca. Talvez ela é nova na fé. Mas veja o conselho. Se o conselho vem de Deus, aceita esse conselho. Pois todos nós somos errantes e falhos. O único que é fiel, que não é falho, é Jesus Cristo. Ele é fiel e verdadeiro. E Ele usa até de um morador de rua. Ele usa de uma pessoa fraca. Ele usa de uma pessoa que ninguém dá nada por ela, para te dar um conselho. Aceite os conselhos de Deus e siga em paz. Com carinho, Jéssica Viana, terapeuta e mentora de cura interior. Que Deus te abençoe.